Fala, galera, o MIBR assumiu o primeiro lugar do ranking da comunidade e conquistou uma vaga importantíssima para a final em LAN da BetBoom lá em Dubai. Além de tudo, também ter chego na semifinal, aí o mesmo resultado que a Fúria conseguiu na Party Please, tá? Você concorda com esse MIBR Top 1? Não concorda? Vamos falar um pouco sobre isso. Bora que bora! God demais, então, galera. Vou deixar passando, né, o OT pra mim do jogo mais importante aí do MIBR, tá? A gente vai comentar também algumas coisas, mas o mais importante que foi essa virada em cima da Big e eliminando a Big, o MIBR pegou a Aurora valendo vaga, né? A Aurora que tinha se classificado em primeiro no grupo A e a Aurora tá jogando muito bem, menos contra brasileiro, né? E aí o MIBR no último jogo contra a Aurora foi um 2-0 sequíssimo. Domínio total, bem parecido com o domínio que o MIBR teve contra a BetBoom, né? Pra se classificar pra semifinal. O que eu tenho pra dizer do MIBR aqui é algo, né? Eu acabei falando um pouco no Donos da Bala, é algo que parte um pouco de um pouco de egocêntrico, né? Porque é eu me elogiar, né? Mas é algo que me deixa muito alegre, por isso que eu faço esse vídeo, né? Porque quem acompanha o canal do YouTube, quem acompanha as nossas lives, sabe o tanto, né, que eu falei do MIBR pela questão do quanto era legal ver o MIBR jogar com questão de fundamento. E por que eu tô falando isso aqui? Porque nós temos que entender que um time, quando ele está muito bem no dia de hoje, é muito difícil que ele perca, tá? Só que nunca, ou quase nunca, você vai ter um jogo entre dois times que estão os dois muito bem, tudo dando certo para os dois. É muito difícil isso acontecer. Talvez uma final de Major, né? Nem final de Major ultimamente tem sido assim, porque chega uns times que surpreende. Mas tem algum outro jogo excepcional, um SK e VP, né? Que você tem dois times que estão produzindo muito bem. Você tem um outro jogador que tá bom só, mas tá todo mundo tão bom, né? Que... Tá todo mundo tão bom que o cara que tá pior de frag, ele só tá bom, né? Então você não pode, hoje em dia, principalmente, basear o seu time em momentos bons, certo? O MIBR... Para ele ganhar de alguns times, ele vai precisar estar num momento bom ali. Mas a estrutura que o MIBR criou faz com que eles não precisem ser todas as vezes excepcionais, né? Se eles forem excepcionais, eles podem alçar voos muito maiores. Mas se eles não forem tão excepcionais, se eles forem bem, porque não adianta também jogar mal, se jogar mal vai perder, igual perdeu o Eternal Fire, né? Se a mira não encaixar, se não tiver um individual bom, vai perder. Mas o MIBR, ele cria, ou vai criando, né, um sistema em que faz que ele tenha uma estrutura de jogo muito legal. E isso, quando dois jogadores tá bem, dois tá médio e um não tá tão bem, você já conquista um jogo mais difícil. Você consegue sempre, ou a maioria das vezes, no geral, estar equilibrando e estar colocando bons jogos e no final tá fazendo, né, num balanço, ter mais vitórias do que derrota. O MIBR que já tinha se classificado para CCT Finals, agora se classifica para Dubai Finals, chega numa semifinal também. Então, são uma sequência de resultados do MIBR que você olha e fala, MIBR não é o melhor time do mundo. Tá longe de ser. Pra ser sincero. E sendo bem sincero, eu não acho que chegará a ser o melhor time do mundo, né? Pra isso terá que crescer em algumas outras coisas. Vamos acreditar? Podemos acreditar? Claro. Porém, o MIBR hoje, é difícil qualquer pessoa que vê o MIBR e não ache que eles podem
ganhar ou podem complicar. E o principal, você vê uma estrutura de jogo no time. Você vê que o time está acreditando no que ele está fazendo. E isso, né, eu falei de me vangloriar, porque quando o MIBR jogou SL Pro League ainda no CSGO, eu falei sobre isso, né? E até coloquei no Donos da Bala que pra mim o MIBR tinha o melhor CS do Brasil, só que na Pro League a Fúria e a 9Z passaram de fase e o MIBR não passou. E eu fui muito criticado, com justiça também, criticado no bom sentido, com respeito, né, de pessoas que eram contrárias a essa minha opinião. E eu falava que não era o momento, era o geral, que se o MIBR continuasse com esses fundamentos, no geral, ele poderia se tornar um time muito forte. E acredito que, né, hoje aí, 1 mês e meio, 2 meses depois, eu acredito que, né, eu, nesse ponto, pelo menos, estava certo, né, de que o MIBR é um time, continua sendo um time legal de ver, e um time que, se o outro time estiver no mesmo level individual dele nesse momento do jogo, é muito provável que ele ganhe. É muito provável que ele ganhe, tá? Ah, Pocão, mas vai estar do mesmo level de uma FaZe? Vai estar do mesmo level de uma G2? Olha, cara, pra ser bem sincero, até acho difícil, né? Até porque a gente, por exemplo, não esteve do mesmo level de Xantares e Wicadia no jogo contra Eternal Fire, né? Então, isso é um crescimento que o MIBR vai ter que buscar, mas ele não pode jogar isso fora. E a minha diferenciação do MIBR para... não é só a Fúria, para uma boa parte de outros times que eu vejo, é exatamente isso. Não é quando você tá bem. Porque, sendo bem sincero, posso ser criticado de novo pelo que eu vou falar, posso ser que o MIBR não goste do que eu vou falar, mas eu acho que o MIBR, muito bem, contra uma Fúria muito bem, a Fúria vence. Essa é a minha opinião, tá? A questão e o intuito desse vídeo é, não dá pra você se preparar pra só jogar no muito bem, tá? Qual foi o último muito bem que você viu de cada um, certo? Isso não acontece toda hora, né? Então, cara, isso tem que ter essa mescla. E pra mim, o MIBR toma a melhor decisão já há 2 meses. Quando eu falei há 2 meses atrás que o MIBR pra mim era top 1, muitos me criticaram. Hoje ele é top 1, né? A única dúvida que poderia surgir é contra a PEN. Então, estava certo há 2 meses atrás. Hoje é óbvio que o MIBR é o top 1. Ou, né, alguns estão colocando a PEN, mas pra mim, no contexto geral, é o MIBR. Mas a questão é que fica, talvez, mais uma coisa que o MIBR possa ensinar aos outros times, certo? Muitos me perguntam sobre a FaZe. Eu falei que ia falar sobre a FaZe nesse vídeo. A FaZe é um time que tem um level que quase sempre se mantém no muito bem no CS2, certo? Então a FaZe é um time, de verdade, minha opinião, que erra mais fundamentos do que o MIBR. Não erra tantos, tá? Também não tô falando que a FaZe joga de qualquer jeito, calma lá. Mas ela erra um pouco mais do que o MIBR. Só que ela se mantém num level individual, decisões micro, mid-round, de cada jogador, num level muito alto, excepcional, quase sempre. Então isso faz com que a FaZe seja muito boa. Só que a FaZe é um exemplo num universo. Posso colocar, talvez... Eu nem colocaria a Vitality, porque pra mim a Vitality tem um fundamento legal. Mas você vai citar 2, 3 times num universo de 500 times profissionais. E sendo bem sincero, o Brasil não tem nem de perto nenhum time que possa se colocar nesse momento a achar que só estar num dia excepcional vai fazer a gente ganhar. Então, que sirva para os outros times que fortalece essa base, fortalece a parte de fundamentos, coloque a parte de fundamentos importante, né? Por quê? Qual foi a última vez que você viu a Fúria jogar muito bem, né? Qual foi a última vez que você viu a Imperial jogar muito bem? Tem, tá? Não acho que não tem. Tem sim, né? Tem bons jogos, bons resultados, né? Tem coisa aí. Mas a questão é, quando você pega no geral, você vê que esse jogar excepcional é algo que vai acontecer 1, 2 vezes a cada 10 jogos. Então, se você só estiver preparado para ganhar 1 ou 2 vezes,
a cada 5, 6 jogos, sempre vai ficar para trás. Ainda mais quando você tem um poderio individual que poderia estar mais à frente. Então, parabéns, MIBR. A minha opinião segue a mesma que eu tinha 2 meses atrás. Vocês estão jogando um CS muito bonito de ver, muito legal. Os erros vão acontecer, óbvio, mas os erros são bem mais minoria do que maioria, tá? E é muito interessante ver vocês jogando, muito interessante ver vocês se preparando, né? E como vocês entram no jogo, olha lá, o sistema de domínio, até as próprias táticas, as variações, como vocês jogam em vantagem, né? A gente tá vendo aqui, ó, conceito de um cara do outro lado, conceito de, né, deixar o adversário perdido no último round. Então, coisas aí, né? Então, ó, você começa uma entrada, busca alguma movimentação, tem alguém esperando o avanço, tem um controle do tempo legal. Então, coisas... Isso aqui, galera, não é por coincidência que a gente tá vendo no último round, o que teve de individualidade aqui, né? O que teve de estar muito bem de mira aqui? Isso aqui eu poderia estar fazendo se eu tivesse o conceito, se eu tivesse o fundamento, né? Agora, obviamente, que se eu tivesse aqui a hora que o cara aparecer pra me matar, ele iria me matar, eu não ia conseguir matar ele. Então eu preciso ter esse individual. Mas a questão é, o MIBR, ele consegue se preparar para um dia que ele não estiver excepcional? Um dia que ele estiver só bem? Contra um adversário que tá bem? Ele consegue se preparar para fazer um jogo, um bom jogo. Quando ele tiver num dia médio, se o adversário não tiver um dia muito bom, ele vai conseguir também fazer um bom jogo. Então, cara, é muito legal, muito interessante ver esse time jogar e espero que o MIBR consiga, né, ter quanto mais beleza, né? Quanto mais o cara ainda tá achando que a galera tá indo B, a galera tá entrando A já. Então, assim, cara, é bonito de ver, tá? São pequenos detalhes que vão tornando cada vez mais bonito de ver, mas lembrando todos ao mesmo tempo que eu falei do MIBR como top 1, do MIBR como um time muito legal de se assistir, é o que eu falo. Faltam coisas, obviamente, tá? Falta o time do MIBR conseguir o melhor possível, esse individual, conseguir trocar melhor com todos os jogadores, então, com todos os times, e é o próximo level que a gente não acho que vai ser atingido tão rápido, mas eu acho que o MIBR está hoje com a base fundamental da pirâmide dele bem feita. Sigam nesse caminho e tomara que vocês evoluam individualmente para conseguir superar, porque hoje o MIBR, para mim, ele é um time top 10, top 12 do mundo, tá? É o único brasileiro que eu, Apoca, tá? No meu ranking, posso estar errado, tá? Estou falando no meu, colocaria o MIBR entre um time top 10 ali, top 12. Vai jogar João Coping, é um grande desafio do MIBR, é um grande momento de comprovar mais uma vez isso. Vamos torcer para que o MIBR esteja num dia pelo menos bom, porque se tiver num dia bom com fundamento, vai dar trabalho. Se tiver num dia muito bom com fundamento, é semifinal final. Se tiver num dia excepcional com fundamento, pode conseguir algo que a gente está tão sonhando, que é um título. Vamos ver. Difícil ganhar esse título, como eu falei, mas não custa nada a gente assistir. Valeu, galera! Essa semana, hein? Amanhã tem vídeo falando de todos os campeonatos dessa semana, então fica ligado.